Olá, amadas! Bom dia! Vamos começar hoje mais uma live. Essa live de hoje é linda. Eu decidi falar agora sobre os deformadores do ego. Tudo bom, Vivi? Seja bem-vinda, meu amor. Que bom te ver por aqui. Vamos nos encontrar lá na certificação. Linda demais. Então, vamos lá. Vivi, nossa colega aqui de certificação e analista existencial, certificação e analista existencial, é isso. Bom dia! Bom, deixa eu voltar aqui e me concentrar, né? Nós temos, né, o que a gente fala aqui, a gente tá falando, eu acabei de concluir a certificação em analista existencial e eu descobri muita afinidade com esse tema. Na verdade, eu estudo ele há bastante tempo e agora a Tassi ensinou todo, Tassi Carvalho, quem não sabe, me acompanha aqui, é um ser assim de luz maravilhoso que trouxe um método, é um método consolidado, um método lindo, extremamente profundo, e que vai nos auxiliar a nos compreender no mundo. Eu falo de compreender a nossa natureza divina, a nossa condição humana, aqui em estado evolutivo. Então, o que a gente precisa aqui, enquanto humanos, vivendo uma vida aqui na matéria, uma experiência física, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E o que a gente precisa para ter felicidade aqui na existência, para que nós prosperemos, para que nós caminhemos com mais felicidade, com mais harmonia, com mais paz, prosperidade e leveza. Eu acredito muito na prosperidade, que nós nascemos para ser feliz, nós nascemos para aprender a amar, para ser feliz, para curtir e para entregar o nosso servir para o mundo, para que a gente evolua, contribuindo e crescendo, né? A gente vai contribuindo com o que a gente tem de melhor e vai crescendo, fazendo as curas que a gente precisa de fazer e ampliando a nossa compreensão, a nossa consciência, a nossa percepção de amor. É esse o grande tema aí do analista existencial. Então, por que esse tema deformadores do ego? Porque a gente tem uma parte em nós que já é sábia, que é a nossa natureza divina. A gente tem uma parte sábia, inteligente, alegre, feliz, próspera. Isso existe em nós, é a nossa parte divina, é Deus em nós. Só que a gente acessa isso o tempo todo, essa sabedoria. Só que é muito comum aqui na vida física nós sermos comandados pelo nosso ego, ainda distorcido, pelo nosso ego doente, pelo nosso ego necessitando de iluminação. E é justamente essa iluminação do ego, essa educação, educar o ego para que ele seja orientado pela sua parte divina. Então eu sempre falo, não se trata de matar o ego, de deixar de fazer todas as coisas que te fazem feliz aqui, muitas vezes as pessoas quando começam no caminho da espiritualidade, elas começam a se privar muito, elas começam a se maltratar muito. Tudo que é radical, gente, não funciona. Isso na prática, já vivi assim alguns momentos desses na minha vida. Tudo que é radical, que você se obriga, que você tenta se controlar pela força, de alguma forma, não funciona. Então é um processo educativo de ampliação de consciência e mudança de comportamentos na sua vida. Então não é sobre matar o ego. O ego é a nossa personalidade, é o que é a nossa manifestação aqui, o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente manifesta, que a gente sente, que a gente age. O ego é o nosso veículo aqui. Como a gente vai viver uma vida física sem ter um ego, né? Então ele faz parte do nosso instrumento aqui, do nosso ser aqui. Então não é matar o ego, mas é educar, é iluminar esse ego, diminuir as sombras desse ego e passar a orientar esse ego pela sua parte mais sábia, pela sua parte mais inteligente, pela sua parte sagrada, por Deus em você. E é esse o nosso processo. Quando a gente entende isso, quando a gente começa a entender isso num caminho mais profundo, tudo fica mais claro na vida. Porque você começa a entender o porquê que você age de determinadas formas e o porquê que a sua vida não vai na direção do que você deseja, na direção do que você quer construir. E então eu trouxe hoje o ego. Ele é algo muito amplo esse conteúdo sobre o ego. Eu vou começar a falar sobre ele agora, são as nossas sombras. São as nossas sombras.
Gente, eu vou enviar aqui para umas pessoas. Se vocês quiserem, Vivi, quiser enviar aí também, que a gente convida aqui algumas pessoas. Eu não costumo fazer isso, mas é bom aprender, né? A fazer isso também, pra gente compartilhar aqui. Pronto, já mandei aqui para algumas pessoas pra gente poder continuar aqui. Vai ficar gravadinho, depois as pessoas podem ver também, né? Então, deixa eu mandar aqui mais um pouquinho. Pronto, mandei para algumas pessoas aqui. Então, vamos lá. Pra gente começar a entender o nosso ego, a gente tem uma parte... o nosso ego, ele é formado... Depois eu vou falar isso em outra live, mas... Ele é formado por 4 características principais, que tem a ver com os nossos pais, a nossa genética, a nossa cultura e as memórias que a gente já traz com a gente mesmo, as memórias que a gente já traz conosco, que a Tassi vai chamar de arcaico, né? E a gente tem os deformadores do ego e a gente tem uma série de comportamentos em nós que revelam um comportamento egóico mais na sombra. E esse mapeamento a gente faz, ele tem 91 itens de luz e sombra. Então a gente vai entender, por exemplo, da paciência, até chegar na paciência, da impaciência para a paciência, onde é que você tá, né? Do desejo aqui, querer as coisas no momento que você quer, para aceitação, onde é que você tá. Da irritabilidade para calma, onde é que você tá. E esse mapeamento, ele é tudo sobre iluminação das sombras. Tudo. Você consegue entender todos os seus comportamentos que estão te trazendo prejuízo na sua existência. Isso funciona de uma forma linda na prática, quando a gente começa a entender esses comportamentos, iluminar eles, a gente ganha poder pessoal e autorresponsabilidade. E poder pessoal, você entende que a sua vida está nas suas mãos, as decisões são suas, os seus resultados, eles são resultados dos seus comportamentos. É muito transformador, libertador esse processo. E a gente tem, que é o que eu quero, o tema de hoje, eu quero falar hoje sobre os deformadores do ego, que deixa o nosso ego distorcido, deixa a gente agindo na sombra. E a gente tem o apego, que o contrário do apego, o antídoto do apego vai ser justamente o desapego, que é uma das maiores causas de sofrimento. Buda já falava isso, né? O caminho do meio, o desapego. A gente tem apego a muitas coisas, depois eu faço uma live específica sobre isso. A gente tem a inferioridade e a superioridade, que é o tema de hoje. E a gente tem mais um que eu não tô lembrando aqui de cabeça, qual que é? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu caderninho. Se a Vivi souber aí colocar pra mim. Eu não tô lembrando aqui de cabeça. Eita, minha gatinha brigou com a outra. É o apego, acomodação, pronto, acomodação. Acomodação que é a preguiça, que é o contrário, né? A preguiça e a acomodação, que o contrário é a ação correta. Então, esses são os deformadores do ego. Eu quero concentrar hoje na inferioridade. Por que eu quero concentrar hoje na inferioridade? A inferioridade, ela é um tema muito comum, muito comum. Isso, a preguiça, já, eu lembrei, já vivi. É um tema muito comum, a inferioridade e a superioridade. Na verdade, inferioridade e superioridade, eles são dois aspectos do orgulho. Eles são o orgulho. Então, quando você está muito na inferioridade, quando você está muito na superioridade, você está agindo com orgulho. O orgulho é um grande aspecto de sombra, um dos chefões, assim, dos aspectos de sombra que a gente tem. Tem um mapeamento, né, os principais aspectos sombras na nossa existência. Um pessoal do Pathwork tem todo um estudo sobre isso, que é bem legal de entender, o nosso eu inferior, que eles vão trazer esses aspectos de sombra da nossa alma, que o Enneagrama também traz ali, os pecados capitais. Na verdade, são 7 mais 2, que são 9, que ainda entra a ilusão e o medo, né? Entra ali no pecado capital também. Então, todos esses aspectos de sombra, o orgulho, a inferioridade, a superioridade, eles são um aspecto de sombra que a gente tem na nossa vida e que muitas vezes a gente não consegue identificar com facilidade, né? Vocês conseguem identificar, por exemplo, quando você está na inferioridade? Consegue identificar quando você está na superioridade? Normalmente uma pessoa que está na inferioridade, ela vai sentir, ela é terrível, né, gente? É terrível. Ela tem uma sensação de incapacidade, ela tem dificuldade de se expressar. Ela pode aparecer de diversas formas, tá? Ela pode ter dificuldade de cobrar pelos seus serviços, pelas coisas que ela oferta.
ela pode ter dificuldade de se reconhecer, de se identificar, porque ela não sabe identificar quais são os talentos dela, não sabe identificar no que ela é boa e no que ela é ruim. Ela não tem essa facilidade se ela está agindo na inferioridade. E ela se sente não capaz, ela sente eu não posso, eu não dou conta. Ela tá sempre ali num nível mais baixo que o das outras pessoas, tá sempre num nível de vítima, né? Ela tem muito essa postura ali da pessoa que está necessitando de ajuda, de auxílio, de alguém que pegue na mão dela. Então ela é comum procrastinar, é comum ficar muito dentro de si. E quem está muito na superioridade é o oposto. Superioridade é aquela pessoa que faz, que acontece, que é melhor, que tudo dele é melhor do que o do outro, que está sempre ali querendo se destacar de alguma forma. Então ele vai também para o outro lado, mas todos esses dois lados são a sombra da humildade. A humildade, né, estar no seu caminho do centro, a humildade é o antídoto para a inferioridade e para a superioridade. Como a gente vai focar aqui hoje na inferioridade, então eu vou focar muito no aspecto da humildade. Tem uma live minha sobre isso, que fala sobre isso, tem muito conteúdo sobre humildade aqui, principalmente lá no comecinho, quando eu comecei a falar desse assunto, porque é um tema extremamente revelador. Quando a gente pega pessoas muito bondosas, às vezes pessoas muito generosas, pessoas muito contributivas, pessoas que querem auxiliar muito o outro, pessoa que tem essa característica muito materna, muito de colaboração, se ela tiver, aparentemente não parece, mas ela pode estar ali num aspecto sombra de inferioridade muito forte. E como que você vai imaginar, né, que uma pessoa extremamente colaborativa, ela tá ali num aspecto de inferioridade? E não raro essas pessoas estão vivendo escassez na sua vida, ou dificuldade de expressão de quem elas são, ou de reconhecer os próprios talentos. É muito comum a gente ver isso. Aí tem um teste chamado Forças de Caráter, que é outra ferramenta que a gente utiliza, que é da psicologia positiva. Inclusive tem lá na minha bio, quem quiser fazer o teste tem lá, de Forças de Caráter, que vai trazer onde está ali, onde está a sua humildade, né? São 24 forças de caráter, e é muito comum as pessoas que têm inferioridade estarem com a humildade lá embaixo, uma das forças positivas que você tem na sua personalidade e que você usa muito pouco. E por que você usa muito pouco a humildade? Quem está nesse aspecto da inferioridade? Porque não usa o seu poder pessoal, usa pouco o seu poder pessoal. São dois aspectos: poder pessoal, que tem a ver com reconhecer quem você é, valorizar quem você é, estar no seu centro e agindo, entregando o que você precisa de entregar para o mundo, exercendo o seu poder com o equilíbrio no seu centro. E tem a ver com curas internas, com aprendizado, que é a outra face da humildade que a gente conhece muito, né? O ser humilde é aquele ser que está em constante aprendizado, ele nunca sabe tudo. A postura do sabe tudo é quem está na superioridade. Quem está na humildade tem a consciência de que ele sempre pode aprender. Mesmo que ele já tenha até uma profissão, né? Mesmo que ele já saiba muito daquilo, ele tem a consciência que quanto mais ele ampliar competência, mais ele vai saber sobre aquele assunto. E ele tem a consciência das curas que ele precisa de fazer nele mesmo. Então, você vai ter dois aspectos. Você vai ter o poder pessoal e a parte do aprendizado, do que você precisa de aprender. Essas duas facetas compõem a humildade. E tem tudo a ver com estar na inferioridade ou estar na superioridade. Quem está com a humildade muito baixa e que tem essas características muito contributivas, normalmente ele está exercendo pouco o seu poder pessoal. Ele está colocando pouco a sua voz no mundo. Ele está exercendo pouco a sua capacidade de ser quem ele é. E aí, gente, é muito comum isso e é muito surpreendente. Quando eu fiz o teste em mim mesma, eu constatei isso em mim mesma. Também autocontrole é outro ponto que costuma estar muito baixo. Porque quem está na inferioridade, ele reage muito às situações do meio. Ele pode ser guiado pelas tarefas ou pelas pessoas, né? A necessidade de agradar o outro, de querer que o outro ame, acolha e reconheça ele, ou a necessidade de fazer tarefas e não está conseguindo, né, cumprir as tarefas que ele tem que fazer. E isso gera uma sensação muito grande de incapacidade, gera uma sensação muito grande de insegurança interna, de ansiedade.
E essa ansiedade vai fazer ele perder o controle, vai fazer ele procrastinar, vai fazer ele se sentir mal, vai fazer ele se sentir pequeno internamente. Então, a gestão desse controle emocional, esse autocontrole, para quem está na inferioridade, normalmente ela é baixa, normalmente ela é muito baixa. Então, é muito comum você ver as pessoas que estão ali exercendo pouco o seu poder pessoal, que estão na inferioridade, pessoas que não reconhecem o seu valor, pessoas que têm dificuldade de receber, elas têm facilidade para doar, são as doadoras, mas elas têm dificuldade de receber. E muitas vezes, uma sacada que eu tive assim nos atendimentos, nos últimos atendimentos, essas pessoas que doam muito e têm dificuldade de receber, a gente já sabe pelos perfis, né, de financeiros, dos perfis de uso do dinheiro, que a TAS traz esse conteúdo também, um conteúdo sobre prosperidade, vários outros autores falam sobre isso. Tem um perfil que a gente fala que é o doador, que é o perfil que está na soberba. E aí você pensa, como é que uma pessoa extremamente colaborativa, contributiva, uma pessoa que está colaborando com a vida do outro, ele está na soberba, né? Ele está se sentindo soberbo. Aí nos meus atendimentos aqui por último, isso ficou muito claro para mim. A pessoa a gente usa, quem está muito na inferioridade, tem essa vontade de doar, de fazer e tem dificuldade de receber, ele está no desequilíbrio ali da lei do dar e receber. E ele usa muito essa doação para poder se sentir ancorado aqui, para se sentir maior, para se sentir superior, porque ele está muito ali no baixo valor. Então, ele doar para as pessoas e as pessoas devolverem amor em troca é uma forma dele se sentir amado, dele se sentir valorizado, dele se sentir reconhecido. Isso não é fácil de perceber no dia a dia, gente. Não é fácil de perceber isso no dia a dia. Muitas vezes a gente acha que está fazendo por amor, está fazendo por contribuição genuína. E muitas vezes não é. Aí eu dei o exemplo, né? Por exemplo, você vai lá e vai lá e ajuda alguém. Você vai lá, fica com alguém, ajuda, faz atendimentos, ou oferece de graça o seu serviço para aquela pessoa, para poder auxiliar aquela pessoa. Se aquela pessoa não te valoriza depois, se aquela pessoa não dá de volta aquilo que você tá na expectativa de receber, aí você se chateia, você fica magoado e muitas vezes dói internamente. Quando você tem essa dor e essa ferida aberta, muitas vezes tem a ver com a ferida da rejeição e do abandono. Todos esses aspectos, eles estão relacionados à nossa criança ferida, a questões que estão na nossa alma que não foram olhadas, que não foram vistas, a dores da nossa alma relacionadas à nossa criança interior. Tem muitas pessoas que fazem trabalhos com a cura da criança interior, vale muito a pena. Então é muito comum, tá? Eu já vivi isso várias vezes na minha vida e mais recentemente eu vivi isso de novo e eu percebi com muita força esse padrão, né, de fazer por querer o amor do outro em troca. É muito subjetivo isso, é muito subjetivo. Fazer por querer o amor do outro em troca. E aí, se o outro não te dá esse amor, aí vem a dor, porque aquilo tá ali na sua alma, aquela inferioridade de você não reconhecer o seu próprio valor. Qual que é um padrão muito comum? Um padrão muito comum de quem tá na ansiedade. Ou ele não faz, ele procrastina, ele fica dentro dele mesmo, porque ele não é capaz de fazer. Aí ele se vitimiza, ele se culpa por não conseguir e ele se pune. Autopunição muito forte. Então, ele é comum comer demais ou entrar em situações de escassez, de fracasso, de sensação de abandono, de rejeição. Porque ele mesmo gera esse campo para a vida dele. Ele mesmo tem essa dor ali interna e ele atrai situações para que ele possa perceber isso e curar isso. Só que nem sempre ele consegue. Ou ele vai pro excesso da ação. E ele começa a fazer muitos cursos, fazer muitos movimentos para auxiliar o outro ou para colocar os seus talentos no mundo, para contribuir de alguma forma. E ele faz isso esperando o reconhecimento do outro. Enquanto quando esse reconhecimento não vem, ou quando a expectativa ali que ele tem em mente não vem, ele começa a doer. E aí ele começa a se culpar. Ele começa a ter raiva. Raiva é uma coisa também que aparece muito. Raiva, aí culpa, de novo a autopunição.
tá? Então, ou ele procrastina e se vitimiza, ou ele vai pro excesso e acha que esse excesso aí gera ansiedade. Ele acha que esse excesso vai cumprir, vai suprir aquele valor que ele não tem, né? Aquele valor que ele não tem nele mesmo. Então, isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Eu trouxe 3 exemplos aqui pra gente ver a diferença e como esse padrão, ele não tem a ver só com quem tem dinheiro ou não, né? A gente acha às vezes valor, porque valor tá muito relacionado a dinheiro. Valor tá muito relacionado à quantidade de dinheiro que você recebe na vida, ela diz muito sobre o valor que você dá nas suas coisas, nas suas questões, né? Então, 3 exemplos que eu trouxe aqui. Oi, Ju, seja bem-vinda, meu amor. 3 exemplos que eu trouxe de padrões de inferioridade. Um exemplo... Bom dia, bom dia. Um exemplo muito que eu já tinha percebido antes, né? Dentro da universidade, a gente tem várias pessoas ali, eu convivo com muitas pessoas que têm assim, muito conteúdo intelectual, tem muito conteúdo, tem muito estudo, artigos, produções, congressos e etc. Né? Uma vida acadêmica ali muito pulsante. E esse padrão, ele aparece muito ali também. Por quê? A pessoa, ela tem a necessidade de estar sempre produtiva. Então, aconteceu com uma amiga mais recente, uma pessoa muito próxima a mim. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente reconhecida na área dela. Mas ela tem a necessidade sempre de fazer mais, é como se ela não fizesse alguma coisa, não gerasse alguma produção que cansa, que gera cansaço e dor para ela, assim, cansaço físico, mental, ela não merecesse aquele resultado, sabe? É um padrão também de inferioridade. É como assim, a criança ferida dela ali grita por ser vista, por ser reconhecida. E aí ela faz para conseguir se sentir suprida nessa necessidade de ser vista. E ela tem muitos trabalhos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Mas esse padrão tá gritando ali nela e ela não consegue descansar. Isso é muito, muito forte, gente. Aí outro padrão. Essa pessoa ela é bem-sucedida, tem uma vida, né? Uma vida bem-sucedida em vários níveis, em várias áreas. A questão dela tá mais ali com ela mesma. Aí tem outra pessoa que eu trouxe o exemplo também, que é muito legal esse exemplo, que é uma pessoa que viveu a escassez. Ela viveu a escassez, viveu muita falta financeira e muita violência em casa. Então, uma família desestruturada, ela teve escassez financeira e escassez emocional, ali toda essa escassez de amor, né, no lar ali onde tá a nossa referência de amor, no pai e na mãe. E essa pessoa, ela gerou uma sensação de não valor tão forte, ela não consegue se expressar. Ela tem dificuldade de se expressar, de colocar as suas opiniões, de dizer o que ela gosta, de dizer não, de se impor e de dar valor naquilo que ela faz. Então ela faz muito e não recebe em troca, não gera valor nas coisas que ela faz. Valor monetário, né? Aquela troca que eu falei pra vocês, tem um reels meu gravado sobre isso, eu tive vários insights disso na madrugada. Mas, assim, a capacidade de fazer, de colocar valor naquilo que você faz. E uma dificuldade enorme de se expressar. Então, esse padrão de não amor, essa criança ferida, todo esse contexto, a gente reproduz o contexto nosso, da nossa família. Porque é o local seguro ali daquela criança, é o local seguro. O nosso local seguro é aquele que a gente viveu até os 7, até 14 anos. Por mais que ele tenha sido péssimo, assim, que ele seja péssimo de referências, ele é o que o cérebro entende como comum, como natural. Então, ele vai reproduzir aquelas situações na sua vida. Entende? Então, ela conviveu com violência e ela conviveu com muita escassez. E pessoas que não se expressavam, pessoas que não diziam não, pessoas que não colocavam ali os limites. Então, hoje ela tem dificuldade. Ela não vive num contexto de violência, mas ela tem dificuldade de se expressar muito forte, uma vontade muito grande de se expressar e dificuldade de colocar valor nas coisas dela. E aí ela fala assim, mas ela doa muito, né? Tem muita facilidade de fazer, ela não faço por dinheiro, eu faço por amor. Cuidado com isso, cuidado com isso. É outro padrão, eu também tenho isso, tô curando isso agora, está muito forte ali, tô curando essa questão, mas cuidado com isso. Amor, se valorizar o que você faz, tem a ver com colocar valor naquilo, colocar preço naquilo.
quando você está falando do profissional, quando você está falando do entregar o seu servir, né? O seu servir em troca, os talentos, o que você vai fazer profissionalmente. Então, aquilo precisa de ter valor. O valor que aquilo vai ser entregue, o valor daquilo no nosso mundo físico aqui, a troca, é justamente o dinheiro. Então, você entrega aquilo que você tem e a pessoa entrega o valor que ela tem, que é o dinheiro. E você vai fazendo essas trocas com outras pessoas. E essas pessoas vão crescendo, a gente vai crescendo e contribuindo nesse processo. Então, não saber colocar valor na sua vida profissional tem a ver com padrões de inferioridade, tem a ver com padrões de crenças com dinheiro e essa dificuldade de colocar valor em si mesmo, ou não dar valor ao dinheiro, que é outra coisa que pode também acontecer. Muito forte. E o outro padrão que eu trouxe, que eu achei muito interessante esse, porque é uma pessoa que ela não teve dificuldade financeira nenhuma. É isso aí, aprendizado valioso e saber colocar valor. É o aprendizado da... Gente, eu tô falando tudo isso porque eu vivo isso, eu estou curando isso em mim. E eu estou auxiliando outras pessoas. O que aparece de pessoas na minha vida que tem essas questões hoje, são várias. Todos esses exemplos que eu tô dando são de pessoas que eu atendo, pessoas que estão aqui próximas a mim, tá? Não vou colocar os nomes porque para não expor as pessoas. Mas ficou gritante essa coisa do valor, muito séria mesmo. E aí, essa terceira pessoa, ela não teve problema financeiro nenhum, ela não tem problema financeiro, ela nunca viveu a escassez financeira. Ela nunca viveu problemas com escassez na vida dela, que normalmente eu associava, né? Eu, pelo menos, Lívia, não sei vocês, mas eu, pelo menos, associava a escassez financeira com a inferioridade ou com a dificuldade de colocar valor. Não, ela nunca viveu escassez financeira, teve pais que deram atenção, pais acolhedores que cuidam dela, viveu num ambiente de amor, harmonia e sem falta, sem falta. Só que tem problemas de colocar valor. Ali a gente descobriu uma associação muito interessante, depois de muito investigar e o trabalho de analista existencial lindo. Nossa, eu me senti analista quando eu consegui chegar, porque eu procurei e não achava nada. Eu falei, não tem nada aqui, talentos definidos, super seguros, super coisas assim, super interessantes ali. Eu falei, o que falta, né? E aí fui investigar. O que acontece? Dentro da forma, né, há dinheiro, mas o dinheiro ele é feito não a partir das coisas que as pessoas amam, das coisas que as pessoas amam fazer. Que é o que a gente quer aqui como analista existencial, a gente quer juntar as duas coisas. O fazer dinheiro com aquilo que você ama, para que você faça dinheiro com leveza, com prosperidade, com felicidade, para que o fazer dinheiro não vire um peso na sua vida. Porque é possível isso, você fazer dinheiro, que é mais ou menos hoje o que acontece na vida de muita gente, né? As pessoas se submetem a trabalho, se submetem a rotinas que elas não amam, que aquilo causa algum peso para elas, mas elas fazem porque elas têm um retorno financeiro. E nesse caso, o retorno financeiro é um bom retorno financeiro, mas não está associado ao que as pessoas amam. Então, essa pessoa, ela dissociou fazer dinheiro com fazer aquilo que eu amo. Então, o que aconteceu? Tem uma dificuldade interna muito grande, porque ele quer continuar, a pessoa quer continuar fazendo o que ama. Mas ela tem a questão do dinheiro ali forte. Como eu faço para fazer dinheiro? Porque olha a crença, fazer dinheiro, eu preciso de fazer dinheiro para fazer o que eu amo, que é o contrário que a gente ensina. Qual é a crença que está estabelecida, que a gente quer alimentar agora e que a gente quer viver ela? Eu faço dinheiro fazendo o que eu amo. E quando eu faço dinheiro fazendo o que eu amo, eu sirvo e a vida me serve. A vida é um dos princípios do analista existencial, que a Tassi ensina. Ser o que você é, estar no seu centro, sendo o que você é, servindo naquilo que você é bom e a vida te servindo, você prosperando em todas as áreas, inclusive na financeira. Isso é o equilíbrio existencial, felicidade existencial. No caso, o exemplo que eu estou dando, a pessoa quer viver esse equilíbrio existencial, ele tem esse desejo de alma. E aí o dinheiro virou um problema, porque a crença, eu preciso fazer dinheiro para fazer o que eu amo. Então, veio muito os valores fortes, valor forte de estabilidade financeira e liberdade.
Aí como é que estabilidade e segurança, também forte, estabilidade e segurança está associado com liberdade? Porque normalmente quem tem segurança e estabilidade forte não tem a liberdade forte, tá? São valores que eles e nesse contexto eles estavam juntos. E aí foi um trabalho de investigação ali. Aí a gente parou nessa crença. Internamente, a pessoa não quer fazer dinheiro virou um problema porque não está associada a fazer o que ela ama. E aí quando a gente conseguiu chegar, foi assim, bingo total. E a inferioridade aparece em vários resultados do mapeamento. Então a inferioridade aparece com muita força nos deformadores do ego, no mapeamento do ego, noutra ferramenta que a gente usa para a gente descobrir o que nos irrita, né? Que é o mestre dos mestres, maravilhosa. Aparece muito ali também. Então, assim, a inferioridade está muito presente. Aí é uma ferida de alma, que provavelmente já vem com a pessoa. Algum contexto ali faz aquela ferida se exacerbar e gera muita comparação. Comparação, gente, é um negócio que acaba com a nossa vida. É um movimento muito inteligente a gente começar a se referenciar só na gente mesmo, no que a gente era e no que a gente quer ser e no que a gente está hoje. Agora é um movimento natural a comparação. Quando você está muito na comparação, pode ter certeza, ou você está na inferioridade ou você está na superioridade, ou você está oscilando entre as duas coisas, né? Às vezes inferioridade, às vezes superioridade. Porque se comparar é colocar a sua referência de si no outro, entende? E nós somos seres únicos, não tem como. A gente pode ter a mesma idade, eu tenho aqui 2 filhas, são completamente diferentes uma da outra. Eu e minha irmã, completamente diferentes uma da outra. Nascemos na mesma casa, com os mesmos pais, fomos criadas da mesma forma, completamente diferentes. Somos seres únicos, vivendo experiências únicas, com talentos únicos. E a nossa mistura toda de talentos, de vivências, de experiências, de conhecimento, de inconsciente, é o que faz a nossa vida, junto com o nosso direcionamento existencial. Então é preciso descobrir para onde você caminha, qual o seu direcionamento existencial, o que você veio entregar, ampliar a competência naquilo, entrando em movimento e ampliando curas, porque vai vir o tempo todo. É o tempo todo. Tem hora que é até assim, tem hora que até, meu Deus, eu quero respirar. Porque quanto mais você vai avançando, mais você precisa de iluminar ali, você precisa de destravar questões que estão no seu ego. O que trava é o ego não iluminado. Isso é o que trava a nossa existência. Então são vários, por isso que a gente faz o mapeamento do ego, por isso que a gente estuda os deformadores e as necessidades do ego. E a inferioridade, ela trava muito o seu servir, ela trava muito a sua expressão, a sua voz, o colocar valor, o viver daquilo que você ama fazer. Porque ela te torna incapaz, ela te torna insegura, ela te torna culpada. Eu vou falar dos irmãozinhos aqui que eu percebi depois de algumas técnicas e tal, e muita observação interna, e de momentos que eu vivo na minha existência, eu vou mapeando, eu tenho muita facilidade de mapear as sombras e as questões emocionais, os gatilhos, né? A Ju aqui, kkk, às vezes nem dá pra respirar, muita cura ao mesmo tempo, mas é maravilhoso. Exatamente, porque tá saindo, né? Pra quem tá nesse caminho evolutivo, e quem se coloca à disposição, a vida vai trazer questões pra você resolver. E nem sempre é simples, é fácil, às vezes dói muito. Mas assim, quando você sabe pra onde você vai, você consegue se manter no centro e consegue tirar o foco do outro. Porque o que a gente faz? Ai, a culpa é do fulano. Fulano é egoísta. Fulano é mal comigo. Fulano não me reconheceu. Fulano não, né, sei lá, usou alguma coisa aí que te doa. Aí você não olha pra si, né? Você só tem problema com fulano, com ciclano, com beltrano, se você tiver aquilo em você, tá? Se não reverbera em você, é porque o outro pode até tem as questões do outro, mas o que dói em você são as suas questões, não são a do outro. A não ser que sejam seus filhos, né? Sejam seus filhos, pode ser que doem em você. Agora, normalmente, tá? O que dói em você é seu. Leva pra si. Bateu, doeu, leva que é seu. Não tem frase melhor na existência. Bateu, doeu, leva que é seu. Porque é de fato. E muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer reconhecer, ou a gente não sabe, não tem elementos para enxergar aquilo. Por isso que o mapeamento de vida, esse alinhamento existencial, esse trabalho, ele é fantástico. Ele é fantástico, porque ele te dá
subsídios, te dá ferramentas, te dá informações, te dá condições de enxergar coisas que você não enxergaria. E às vezes você sofre, e você não sabe interpretar o porquê que você tá sofrendo. Então é fácil, né? Ah, a culpa é da minha mãe que não me deu amor, a culpa é do meu pai que saiu de casa, a culpa é da minha irmã que foi isso, aquilo, a culpa é do meu marido que me bateu, a culpa é do meu filho que não me obedece. Entende? E tudo isso, gente, assim, não tô querendo botar peso aqui pra ninguém não, mas quanto mais a gente reconhece e cura as nossas questões, mais a gente avança em luz, em movimento, em amor, em alegria, em felicidade, em realização, de fato. Realização com leveza, com felicidade, com prosperidade, sem estar ali no peso, na dureza, né? Então, falando aqui das nossas, da questão aqui dos irmãozinhos ali da inferioridade, né? O que eu vi muito forte? A gente tem, ou a gente olha para o passado, quando a gente olha para o passado, gera angústia, gera culpa e gera depressão. Quando a gente olha muito para o passado, uma coisa que a gente queria ter feito e a gente não conseguiu fazer. Exemplo, uma pessoa que sempre quis ser professora, sempre quis ser professora. Então chega uma certa altura na vida dela, ela vai olhar para trás e vai pensar, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir deprimida, ela pode gerar muita angústia, porque ela não conseguiu ser aquilo que ela queria ser. Se ela tiver num padrão de inferioridade, se ela estiver nesse padrão de vítima, de dor, de sofrimento, ela vai, né, sofrer, ela entra em depressão, chega uma hora, porque ela não consegue entender o que está acontecendo na vida dela. Aqui, ó, sim, muitas vezes a Vivi está tão visível e mesmo assim não damos conta. Esse mapeamento é sensacional, é realmente sensacional. Né? E é difícil mesmo, quando a gente tá ali naquele emaranhado emocional, a gente não consegue ter clareza do que as coisas estão acontecendo. E essas ferramentas, elas dão uma lucidez que é impressionante. Eu sou muito apaixonada por esse trabalho, muito apaixonada. E aí vem muitos insights, vem muitas coisas assim, é muito legal. Ah, eu amo. Entro em flow, como diz, né? Eu entro em flow. Então, no passado, ele vai gerar isso, culpa, angústia, depressão, e muitas vezes a pessoa vai se exigir, isso acontece muito comigo, observa isso acontece com vocês. Quem tem o padrão, né, da boazinha, que era muito o meu padrão da boazinha, a Letícia Leão, gente, maravilhosa, quem não tá, quem quer, ela vai dar 3 aulas sobre isso, na visão da constelação familiar, que é muito legal, que vai falar muito da criança ferida. Vale muito a pena, eu vou estar lá também, aprendendo. Mas enfim, quem tá muito nessa questão, ele não suporta não ser legal, né? Então, já aconteceu várias vezes na minha vida. Uma situação que uma pessoa me feriu ou me magoou, não é a pessoa que magoou, né? Mas eu me magoei com alguma coisa que aconteceu. E aí é como se eu me forçasse a estar bem e a tá tudo bem, porque eu não tenho direito, gente, eu reconheci isso profundamente esses dias, tá? Isso não é simples de reconhecer. Eu descobri isso fazendo técnicas de Ho'oponopono, de FT, de reprogramação mental. E aí me veio muito forte isso. É como se eu não tivesse o direito de ser imperfeita, de não ser luz, de não ser contribuição na vida do outro. Então, às vezes, eu não tô com aquilo ainda, né? Por exemplo, chega uma pessoa... como é que eu falo isso? No trabalho, chega uma pessoa que vai lá e toma os louros todos no seu lugar, né? Não tô nesse nível de desapego todo pra falar assim, nossa, que maravilhoso, eu nem queria mesmo, eu fiz tudo isso, né? Ainda mais quem tá ali na inferioridade que quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. Isso só não pode virar uma doença, tá, gente? Só não pode você fazer algo só se você for reconhecido. É ir por os excessos, é o que sempre a Tassi fala, né? É estar nos excessos que faz a dor, que gera dor, ou na falta ou no excesso. Então, assim, não tô nesse nível de desapego todo. Mas aí, é como se eu não pudesse falar para aquela pessoa ou ficar chateada com aquela pessoa. Então, eu abafo isso dentro de mim e gero dor interna dentro de mim. Aí aquilo gera raiva, eu fico com raiva da pessoa. Aí gera uma culpa danada em mim. Ah, eu não tô sendo legal, eu não tô sendo boa, eu não tô sendo doadora, contributiva, boazinha, né? E gera depois uma autopunição. Então é um ciclo. É um ciclo, né? É um ciclo de não se reconhecer, não se valorizar, e você não consegue se impor, você não consegue... Porque muitas vezes, é a história lá do Pai Francisco, você não precisa de ir lá e
e eliminar a pessoa, mas você precisa de balançar o seu chocalho, você precisa de mostrar que você tá aí, mostrar o seu posicionamento. E aí, ou às vezes a pessoa mostra o posicionamento demais, né? Às vezes a pessoa vai pro outro extremo, que é o quando tá na superioridade, ele não dá espaço pro outro, ele tá tão ali superior e nada vai me tirar aqui do meu espaço, que ele não dá espaço pro outro. Então é conseguir o caminho do meio aí, é você dar espaço pro outro, mas você saber o seu espaço, você saber limitar, dizer não, saber o seu espaço. E aí depois gera todo esse caminho aí de culpa, né? Culpa porque eu não estou lá ainda, culpa porque eu não consegui raiva porque eu não consegui me posicionar, ansiedade, depressão, gera um monte de coisas aí que depende muito de cada um. Então, quando é algo que aconteceu, vai gerar muita culpa, angústia e depressão. E quando é algo que está no futuro, gera ansiedade, medo e preocupação. Quando é alguma coisa que você quer fazer para o futuro, mas que você acha que você não dá conta, que você não vai ser capaz, né? Você vê muito isso às vezes as pessoas, você tem um trauma de falar em público, mas você quer vencer isso, você quer falar em público. Aí você fica naquela ansiedade, porque aquilo ali em você é algo que te gera inquietação, é algo que você não tem domínio ainda, é uma dor em você, é uma coisa que você tem que curar. E aí você fica ansioso demais, só de você pensar de lá gera um medo, parece que você não vai dar conta, parece que não vai sair, aí você fica a noite toda preocupada com aquilo, você fica ansiosa, revivendo aquela cena, uma cena que está no futuro, né? Então, excesso de futuro vai gerar ansiedade, excesso de passado vai gerar aí essa culpa, essa depressão. Isso acontece muito nesse contexto da inferioridade, muito. Essas coisas acontecem demais. Então, é comum raiva, culpa, angústia, autopunição, baixo autocontrole, porque quando eu acho que eu não vou dar conta, ou eu procrastino aquilo, ou eu nem faço, né? Aí o que acontece? Para eu tapar esse buraco aí, eu como demais, eu falo demais, eu choro, eu faço qualquer coisa em excesso, né? Os excessos ali, a gente vai muito para os excessos para tapar buracos emocionais, porque a gente não se sente capaz. Tudo tem a ver com blocos de rejeição, de abandono, ali que estão no seu campo emocional. Então, tudo a ver com cura emocional, com ampliar percepção de amor em você, dar valor ao que você é, curar a sua criança interior, colocar a sua voz no mundo e servir sendo quem você é. É um processo. Adoraria que fosse da noite pro dia, mas não é. Ha! Não é mesmo. Mas é um processo de iluminação do ego. Nossa, quantas curas eu tive até aqui. Então, vocês perceberam, gente, foram 3 exemplos completamente diferentes. Uma pessoa já estabelecida, com muito reconhecimento, mas que ainda tem o padrão de inferioridade, isso gera para ela muita angústia, culpa, e ela entra em picos. Ela tem picos ali meio de tristeza e ela tem picos de euforia. Por isso que muitas curas emocionais, quando a gente faz um processo como esse, faz a reprogramação no final, um processo desse que o analista oferece, a pessoa cura de muitas coisas, cura de toque, cura de feridas, assim, de inconstâncias. Ela tem muitas curas emocionais, porque ela consegue entender o comportamento dela no nível mais profundo e consegue ampliar essa luz nelas, que a gente faz também o processo de reconexão sagrada, de te ensinar a ser guiado pela sua luz, pela sua parte sábia. É lindo demais. E aí você vai ter paciência consigo mesmo, vai ter paciência para viver esses momentos aí na sua vida, tá bom? Então, a gente deu esse exemplo dessa pessoa bem-sucedida, a gente deu o exemplo de uma pessoa que viveu realmente na escassez e com violência doméstica. Esse caso é um caso bem sério, né? É um caso que a pessoa, ela já ampliou muito o valor na vida dela, mas ainda tem muito dessa dificuldade de expressar realmente ali de fato quem ela é e de colocar valor nas coisas dela. E a gente tem esse outro exemplo de uma pessoa que viveu completamente bem, ela teve família estruturada e teve dinheiro aí na vida dela. Mas ela tem questão de como eu vou ser independente, como eu vou fazer dinheiro a partir de mim mesmo. E aí dissocia o dinheiro dos talentos da própria pessoa. E aí gera angústia. Porque qual que é a ideia? É viver a partir dos seus talentos. É isso que essa pessoa quer. Né? E aí ela não sabia disso. Então, tomem cuidado, as pessoas que são muito aí ajudantes, muito colaborativas, muito amorosas, tomem cuidado aí com esse amor que pode estar revelando uma humildade doente, né? O que que é
A superioridade, a inferioridade é quando a humildade está doente, é quando a gente está no orgulho. Para passar para esse campo de mais amor, para esse campo de doação e de prosperidade. Aí eu quero diferenciar, e só pra gente finalizar, eu queria diferenciar essas duas coisas. Primeiro quando a gente tá... Primeiro a gente descobrir para onde a gente quer caminhar, né? Qual o nosso direcionamento existencial. Quando a gente nasce aqui, a gente nasce já com um caminho existencial traçado assim, um direcionamento existencial, e você vai construir em cima dele. Tem livre-arbítrio, tem muito livre-arbítrio ali. E você pode ir pro lado mais luz ou pro lado mais sombra. Mas a nossa ideia é que a gente caminhe pro nosso lado mais luz cada vez mais. Então, quando você começa a caminhar, quando você começa a entender esse seu caminho existencial, entende o que você tem para entregar, que é incrível, que é maravilhoso, que você faz muito bem. Normalmente você não dá valor muito nisso, porque você faz com muita facilidade. Quer ver uma coisa que eu faço com muita facilidade? Escrever, eu escrevo com muita facilidade. Nunca dei muito valor, porque é tão fácil para mim, né? Sentir, parar, conectar, sentir, uma coisa que eu faço com muita facilidade. Na verdade, isso gerou tanto problema na minha vida, que eu achava que isso era um problema mais do que um talento, sabe? Então, assim, entender como, para onde você vai, o que você caminha, para onde você caminha e quais os talentos você vai ofertar. Normalmente são coisas que você faz com facilidade. Entender quais as curas você precisa de fazer. É muito comum a gente ter, por exemplo, quem tem muito poder de persuasão, né? Quem tem muito poder de persuasão, ele pode ter ali uma cura para fazer, pode usar aquele poder de persuasão para inspirar pessoas, para conectar pessoas com a sua luz. Só que ele pode ter um medo ali no emocional dele de dominar, de enganar, de usar, né, de um ego mais doente para poder fazer o que as pessoas, dominar as pessoas. Isso acontece também. Então, entendendo tudo isso aí, conexão sagrada para que a gente possa conectar com a nossa parte mais sábia e fazer as nossas curas emocionais para que a gente possa seguir aí nesse caminho. E aí, gente, a prosperidade, ela vai vir quando você entende tudo isso, você vai começar a alinhar o que você entrega aos seus talentos. Você vai ver que a vida já desenvolveu eles, já foi desenvolvendo esses talentos, até que você chega nesse momento. Quando você chega nesse momento de clareza existencial, você já está pronto para um próximo nível. Ninguém chega nesse momento de clareza existencial sem estar com isso pulsando na sua alma, sem estar com essa necessidade de se alinhar, porque a gente está falando de um alinhamento, de uma prosperidade com leveza, com paz, com tranquilidade. Quem não quer isso? Mas muita gente acredita que isso não é possível. Eu lembro na faculdade eu discutindo com a menina, agora eu lembrei aqui agora, eu falei para ela que felicidade poderia, eu já gostava desse tema, né, felicidade. Uma das questões minhas quando eu era criança era por que as pessoas sofrem. Eu tinha muito essa inquietação, por que as pessoas sofrem. Foi quando eu comecei a ler a Aloysio Rey, quando eu comecei a ler o Yogananda, o Deepak Chopra e vários outros livros, né, para entender por que as pessoas sofrem. Era essa a minha questão. E o sofrimento das pessoas, ele tá muito associado a esses padrões aí de sombra. E eu esqueci o que eu tava falando, gente, me perdi. Ixi, Maria, me perdi completamente. Mas deixa eu só aqui para fechar. Quando a gente começa, se eu lembrar eu falo, se alguém lembrar aí me diz onde é que eu tava, porque eu me perdi. Quando a gente começa a fazer algo alinhado com o que a gente é, quando a gente começa a servir na direção dos nossos talentos, entregando contribuição para o mundo, a gente gera prosperidade financeira. Só que essa prosperidade financeira, ela precisa estar associada com essa percepção de valor em você e do seu servir e da outra pessoa. Então, é um combo, né? Uma confiança em você, uma confiança no outro, uma confiança na vida e naquilo que você entrega. Isso é um processo que nem sempre está dado. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas não é. E aí, quando você consegue alinhar tudo isso, os seus talentos, o que você mais ama, o que você mais tem facilidade de fazer com valor, né? Outra crença da nossa sociedade. O que eu tenho com facilidade não tem valor, porque eu tenho que ter peso, tem que ter dureza, tem que ter esforço, né? A gente tem que ter dedicação, é diferente de esforço. Quando entra no campo do esforço, aí a gente está entrando num campo não próspero. Então a gente precisa de ter dedicação. E é quando você consegue associar tudo isso e fazer dinheiro a partir do seu servir, você prospera naturalmente, entregando aquilo que você tem de melhor para o mundo. E é quando você chega nesse nível, você começa a gerar felicidade existencial, porque é muito gostoso estar nesse caminho.
Muito gostoso você auxiliar as pessoas fazendo aquilo que você ama e ganhando, recebendo por isso. É nesse caminho que eu estou caminhando, e é o caminho que eu acho assim, que eu acho não, que eu tenho certeza que é o caminho de mais prosperidade e tranquilidade existencial. Então são 3 áreas: alinhamento de vida, conexão sagrada e ação direcionada naquilo que você quer fazer, que combina com você, com o seu direcionamento existencial. E aí aprender a fazer as curas relacionadas a valor, relacionada a você mesma, aprender a ampliar consciência e nível de amor na sua vida para que você flua cada vez mais. E a inferioridade, ela é algo que vai te tirar de todo esse processo. É algo que vai te dar uma visão distorcida de você mesmo, para que você não entenda qual é realmente o seu caminho. Você se sente incapaz e não reconhece a sua natureza divina, a sua natureza de poder, o seu poder pessoal, que você tem poder para fazer aquilo que você quiser. Então, reconhecer os seus talentos, exercer o seu poder pessoal é algo muito forte, muito potente, e é o caminho de mais paz e de mais prosperidade na nossa vida. É sobre isso, gente. Eu acho que é isso, tá bom? Eu não vou fazer técnica hoje, e era isso, queria colocar aqui pra vocês. Semana que vem eu trago outro deformador do ego, a gente pode falar sobre... Eu não sei ainda, eu gosto muito de intuir essas coisas e de trazer as coisas que vêm. Mas eu vou continuar caminhando nesse caminho de iluminação das sombras. Porque nesse caminho de iluminar as sombras são 2 coisas. Iluminar as sombras com consciência e com sensação, com reprogramação mental. Para que você possa trazer essa ação para o mundo, tá? Então, olhar para as suas sombras é necessário para que você possa iluminá-las. Mas uma coisa é muito importante a gente colocar aqui. As nossas sombras são menores do que a nossa luz. A nossa luz é muito maior. Quando a gente pensa no nosso complexo todo, 98% de nós somos luz. 2% é sombra. 2% é sombra. Mas a gente se identifica com a sombra. E é ela que a gente vive, né? O nosso mundo ainda está muito identificado com a sombra. Então a gente vive na sombra. E saber disso, só ter essa informação já é algo muito transformador. E saber que quando você joga luz, um milímetro de amor, de luz que você joga para dentro, que você amplia dentro de você, ele é capaz de gerar um resultado enorme na sua vida. Então o caminho é sempre de ampliar consciência e amor em relação a você e em relação ao outro, né? Não é maravilhoso isso? Oi, Renata, a gente tá acabando, meu amor, mas que bom a sua presença, vai ficar gravadinho aí, depois você vê. Obrigada, Vivi, viu? A gente se encontra lá, viu? Já tô aqui me esperando aqui pra esse momento, vai ser lindo demais. Agora, final do ano, a gente vai, né, dia 7, 8 e 9, a gente vai fazer o encerramento do curso de certificação em analista lá em Ubatuba. Ai, vai ser lindo, gente, tô super feliz com esse momento. Bom dia, meu amor. Bom, a gente tá encerrando, então. Gratidão pelas pessoas que estiveram aqui. Espero que esse conteúdo seja importante para vocês. E lembrem-se que tudo que está na sombra pode vir para a luz. Basta você querer, tá? Basta você caminhar nessa direção. Quando você coloca a sua luz para guiar a sua existência, na luz, na nossa parte mais sábia, não tem dor, sofrimento, tristeza, culpa, inferioridade. Tudo isso é sensação do ego. Ego distorcido, ego não iluminado, tá? Então essa informação ela é maravilhosa também. Quando você está sentindo tristeza, dor, para e pensa. Ego, por que você está sentindo isso? Tem uma causa. E aí quando você mapeia essas causas, você começa a entender o que acontece na sua vida. E aí você começa a chamar a sua luz. A sua luz ela é 98% maior do que a sua sombra. E aí você chama a sua luz, você chama a sua parte sábia para o que eu posso fazer nessa situação, o que eu preciso de aprender. É isso que eu faço, tá, gente? E a resposta vem. Às vezes ela não vem imediato, mas ela vem através de alguém, ela vem através de um conhecimento, ela vem através de insights, ela vai vindo e eu vou montando no meu caderno, sabe? Eu vou fazendo quebra-cabeças comigo mesmo. E aí eu vou entendendo qual o padrão, por que eu tô gerando aquilo? Porque eu acredito piamente que nós geramos a nossa realidade. É nós que construímos. E o nosso papel é evoluir. Então, por que eu tô gerando isso? Por que eu tô gerando dor? Eu já sei que é do ego não iluminado. Então,
querido ego, o que eu posso fazer para contribuir com você, para que você se ilumine? Ô luz, parte sagrada, Deus, divino, me ajuda a entender essa situação e a curar ela. E aí as coisas começam a acontecer. No tempo certo, tá, gente? Às vezes, assim, a ansiedade, o desejo que aquilo aconteça na hora que a gente quer, que a gente se livre daquela dor, é tão intenso que a gente fica com raiva, que a gente sapateia, que a gente fica autoritário, que a gente joga pra lá, procrastina, desiste, tá? Caminho de constância e serenidade, é um processo evolutivo. Amor e paciência com você sempre. Acolhimento, amor e paciência. Se você não tem isso com você, você não vai ter isso com o outro. Então, diminuir a autocrítica, punição, culpa, julgamento em você, consigo mesma. Porque é assim que você vai diminuir com o outro. Se você é muito julgadora com o outro, você é muito julgadora com você. Nem sempre é fácil de perceber isso. Mas quando a gente vai fazendo o trabalho, a gente percebe isso. Eu já percebo isso com mais facilidade, porque eu faço muito esse tipo de trabalho comigo, tá? É lindo, lindo, lindo. Então continuem, estamos juntas. Cada passinho que a gente dá é fantástico. Andréia, meu amor, vai ficar gravado, viu? Gratidão pela sua presença. A Emanuele também que entrou. Eu não gosto de passar muito do tempo para não ficar muito cansativo, né? Porque não começa a ficar prolixa também. E aí as coisas começam a não ser mais efetivas. Também é outra coisa que eu preciso de me policiar, né? Porque eu amo falar. Tá na minha alma isso, tá no meu ser. É uma característica minha. Então, gratidão pela presença de todos. Vamos continuar aí. Se quiserem auxílio mais específico sobre esses assuntos, eu trabalho com isso, eu amo fazer isso. E é extremamente profundo, transformador, incrível, maravilhoso, vale demais a pena, tá? Cuidem de você, iluminem o ego de vocês cada vez mais, para que vocês possam ser mais luz no mundo, possam sentir felicidade, prazer, prosperidade, se sentir evoluindo, curtindo e servindo, né? Que a gente aprende lá no curso de analista, que são os nossos três recursos aqui, os nossos 3 objetivos aqui nessa vida. Evoluir, curtir e amar. Ou evoluir, curtir e servir, né? O nosso propósito maior é amar e evoluir. Evoluir com amor e desapego. Comunicadora, sim, muito comunicadora. Gente, meu perfil comunicador é extremamente alto e os outros são extremamente baixos, ou seja, precisa de ajustar os outros e diminuir o comunicadora. Então eu primeiro assim, eu vou alegrar o comunicadora falando, né? Porque senão você também abafar ele, mas ele é o mais forte em mim. Disparado, assim, de todos. Tem o planejador um pouquinho mais forte, o executora e o outro bem baixinho. Analista, nossa senhora, quase nada. É isso aí, tamo junto, todo mundo com as suas questões aí. Um beijo pra vocês, a gente se encontra precisando de mim, estamos aí. Até. Obrigada, viu, gente? Gratidão demais.